Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui numa luta, eu, o André, minha esposa, de modo precário. Naturalmente, nós não temos todo o equipamento e eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nesta noite de terça-feira. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja de todo o espírito do engano. Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa nesta noite nos ajudar a entendermos que a nossa esperança neste mundo é vã, é inútil, é ineficaz, e que nós possamos ter Jesus como a nossa esperança verdadeira de um dia estarmos com Ele finalmente na eternidade, livres de todos os males que nos afligem neste mundo. Pai, naturalmente que eu não quero estar na eternidade só para me livrar dos perigos e dos males desta terra. Eu quero estar na Tua presença para saborear da Tua grandeza, da Tua glória. Foi isso que Moisés pediu: mostra-me a Tua glória. E é isso que eu quero ver, Pai, a Tua glória, o Teu esplendor. Quero conhecer como Tu verdadeiramente és. Senhor, tem misericórdia da minha vida e de todos que estão assistindo a esta meditação. Ensina-nos, Pai, os Teus pensamentos e os Teus caminhos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que nós vamos meditar na Palavra de Deus, nós consideramos o que ela significa para nós. Quando você lê a Bíblia, quando você for estudar a Bíblia, você tem que entender o seguinte: que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Louvado seja Deus pela palavra dele. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. A nossa esperança é Jesus Cristo. O nosso texto base está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, e eu gostaria de ler com vocês. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então ele diz que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Eu ouço muito pessoas dizendo que nós precisamos ter Jesus como a nossa esperança para esta vida. Eu já ouvi várias pregações. Eu quero discordar desta ideia, não com arrogância, mas eu quero discordar porque eu penso que isto não é bíblico. Jesus não é a nossa esperança para esta terra. É natural que o ser humano acredite que o mundo sofrerá uma melhora. Eles dizem isso em toda parte. Os jornais pregam isso. As mídias todas pregam isso. Eles dizem que o amanhã será melhor, que a economia e os negócios irão prosperar, que os anos seguintes serão melhores que os anteriores,
que haverá mais possibilidades, mais encantos, mais vitórias, mais triunfos, sucesso e muita felicidade. No entanto, a palavra de Deus declara completamente ao contrário. Declara de modo bem diferente de todas essas aspirações ou afirmações. A Bíblia diz que a nossa esperança não deve estar aqui neste mundo, e sim na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Primeiro, as pessoas que dizem, amanhã vai ser um dia melhor, eles estão dizendo o quê? Que a sua esperança, que a minha esperança deve estar nesta terra, nos governantes, nos políticos, nos líderes, enfim. Mas a Bíblia, que nós tanto amamos, ela diz que a nossa esperança deve estar em Jesus Cristo. E a nossa esperança é o próprio Jesus Cristo. Vamos ler o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele diz assim, neste texto sagrado das Escrituras: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes, isto é, as mais miseráveis, dignas de lástima, desgraça e infortúnio deste mundo. Então, ele está dizendo, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes. E eu coloco um comentário no próprio versículo para que você entenda que o que ele quer dizer com as pessoas mais infelizes é que elas serão as mais miseráveis, dignas de lástima, desgraçadas, mergulhadas no infortúnio, na infelicidade. Se a finalidade do cristianismo é só para esta vida, imagine como nós somos infelizes. O que adianta então tanto sofrimento por causa de Cristo? Por que eu me privei de tantas coisas por causa do meu Senhor? Por que eu sofri? Por que eu perdi? Por que eu estou vendo pessoas morrendo em países onde o cristianismo está sendo perseguido? Vale a pena? Então o cristianismo, se é só para esta vida, nós somos infelizes. Mas por que você permanece ao lado do Senhor? Por que aquelas pessoas que estão naqueles países longínquos de nós aqui, bem longe de nós, por que eles estão sendo assassinados e martirizados? E eles morrem felizes, porque a esperança deles não está nesta vida, mas está no Senhor Jesus e na eternidade. E para chegarmos na eternidade, é necessário que nós passemos por algo que Jesus passou, a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então imagina, se o nosso cristianismo é só para esta vida, se nós vamos à igreja, se nós buscamos Deus, se nós buscamos Jesus, só para que Ele nos ajude nesta vida, o nosso cristianismo é ineficaz, porque nós não cremos na ressurreição. Nós vivemos para Cristo, crendo que um dia seremos ressuscitados e iremos para a eternidade com Ele. Porém, o espírito do engano que atua neste mundo, que é um sistema filosófico, me refiro ao mundo, um sistema filosófico e religioso, que propaga uma doutrina que nós chamamos mundanismo, e que é antagônico, contrário aos princípios e às verdades de Deus, tem se instalado
plenamente na vida de muitos cristãos. E tem feito com que eles se agarrem a uma esperança falsa, a uma esperança vazia, vã, meramente terrena. No domingo passado, eu compartilhei com vocês que Jesus é o fim, é o objetivo, é o alvo de cada jornada, de cada caminho que Deus nos conduz nesta terra. Muito bem, cada acontecimento, cada situação em que nós estamos envolvidos, é um caminho que Deus nos coloca. É o próprio Deus que nos coloca lá, a fim de nos conduzir à pessoa do seu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi assim com os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles ingressaram na fornalha de Nabucodonosor, quem eles encontraram lá dentro? Jesus. Não foi assim com Daniel? Quando ele entrou na cova dos leões, quem ele encontrou lá dentro? Quem fechou a boca dos leões? Jesus, que é chamado no Velho Testamento de o anjo do Senhor. Quando Estevão foi apedrejado, martirizado, nosso primeiro mártir, o primeiro mártir cristão, quem ele viu enquanto as pedras feriam o seu corpo? Quem ele viu? Ele viu o Senhor Jesus assentado à direita do Pai, em pé com os braços abertos para recebê-lo. Então, ainda que nós passemos por essas situações de tragédia ou não, cada situação deve nos conduzir a Jesus Cristo. Esses caminhos, esses acontecimentos para os quais Deus nos conduz, eles têm uma finalidade: pôr à prova a nossa fidelidade, corrigir-nos e instruir-nos na maneira certa de viver, como nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Agora, por que ele está querendo nos corrigir? Por que ele está querendo nos instruir? Por que ele está querendo provar a nossa fidelidade ou a nossa fé? Porque no final de nossas vidas, nós teremos a grande e maravilhosa oportunidade de passar pelos portais eternos da glória e viver com Ele na eternidade. Ninguém poderá entrar na eternidade se não for provado, se não for corrigido, se não se tornar filho de Deus. O alvo do cristão não é permanecer aqui. A terra não é o nosso destino final, mas a nossa pátria eterna é. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando, esperançosos, a sua volta de lá. Então, eu saliento, a nossa pátria está onde? No céu. E o que nós estamos fazendo? O apóstolo Paulo diz: nós estamos aguardando esperançosos, com ansiedade, com muito desejo, com fervor, com ardor, com muita paixão. Nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor Jesus de lá. Se a Bíblia nos motiva tanto a crermos na ressurreição e na eternidade, a fim de irmos para o nosso destino final, a nossa pátria, que está lá no céu, é para este lugar que nós vamos. Você pensa que é saudável conservar a ideia de que este mundo melhorará ou irá melhorar? Se Paulo, se os outros apóstolos, se o próprio Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos,
eu voltarei para vocês, para levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, se ele está dizendo que quer nos buscar, que ele virá nos buscar, que ele voltará para nos buscar, você acha que é saudável continuar pensando que esta terra é o nosso destino final? Claro que não. Dê uma olhada à sua volta para notar como as coisas estão acontecendo. Todos os dias nós temos já notícias de pais matando filhos e de filhos matando pais. Jesus não disse que nos últimos dias pais estariam contra filhos e filhos contra pais? Os valores éticos e morais têm sido destruídos, desprezados e transgredidos cada vez mais. Os índices de fome, de desemprego, poluição, pobreza, violência, criminalidade, drogas, só aumentam em toda parte. Você vai na cidade de São Paulo, existe uma área onde aqueles jovens estão lá se destruindo. Eles já não se parecem mais como seres humanos. Existem pessoas ali que querem sair, mas não conseguem, porque estão prisioneiros e eles não conseguem acreditar em alguém que possa tirá-los de lá. Não basta simplesmente colocá-los dentro de um quarto ou num hospital ou numa casa de recuperação. Eles precisam que algo aconteça em seu interior. Eles precisam de uma vida que vem do alto, que os transforme completamente. Então, meu querido, ainda que você seja otimista em relação a este mundo, dentro do qual você está colocado, inserido, dentro do qual você pretende se autorrealizar. Mas você tem que entender uma coisa, que para você se realizar neste mundo, para você ser bem-sucedido neste mundo, você vai precisar de tempo, espaço e circunstância. Sendo assim, pode ser que todos os seus sonhos, metas e objetivos pereçam, porque pode ser que você não tenha tempo, espaço e circunstância. Neste momento eu lembro de uma parábola que Jesus falou sobre aquele homem que encheu os seus celeiros de cereais. E ele disse, agora sim, agora eu realizei o que eu queria, então eu vou agora descansar, vou comer, vou beber, vou viver uma vida regalada. E então o Senhor diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem, para quem será? Veja só, este mundo pode não lhe dar a chance de você realizar tudo o que você sonhou. Então, é bem possível que vejamos pessoas do nosso convívio partindo desta vida. É bem possível que nós vejamos homenagens que vão desvanecer. Roupas que irão envelhecer. E você não estará mais aqui, e nem eu, para podermos enxergar a glória efêmera da sociedade humana, que se esquece que é pó. A Bíblia diz, homem, lembra-te que és pó, e ao pó tornarás. Então saiba de algo, Jesus não veio a este mundo para trazer esperança a este planeta. Por quê? Porque a sociedade, a humanidade se afastou de Deus e se enterrou na perversidade e na malignidade. A Bíblia diz, por meio do apóstolo João, o mundo jaz
no maligno. A humanidade escolheu esse sepultamento, pois em vez de aceitar a vida, que é Jesus, que veio do alto, oferecida por Deus, preferiu a escuridão. Em vez da luz, o homem amou mais as trevas. Ele preferiu andar na ignorância da escuridão e do desconhecimento do caráter de Deus e dos seus planos para a vida humana. No entanto, o cristão tem uma esperança viva, que o tempo nunca roubará, que não está sujeita ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. Eu não dependo de tempo, espaço e circunstância para viver essa esperança dentro de mim. Porque ela é atemporal, ela é incorruptível e ela é eterna. Ela tem um nome e o seu nome é Jesus. Jesus é a esperança para a humanidade. É a esperança para aqueles que estão à margem da sociedade. Ele é a esperança àqueles que estão à mercê do poder do mal. Ele é a esperança para aqueles que foram excluídos desta sociedade hipócrita, desumana, cruel e banal, que desrespeita os bons costumes. Ele é a esperança para uma vida de paz, de alegria e satisfação em Deus, aqui e na eternidade. Em resumo, Jesus é a nossa única, fiel e verdadeira esperança. É natural, claro que é natural que o homem tenha esperança. Isso é muito natural. O homem é um ser que se enche de esperança. Ele não é um ser irracional, de baixo raciocínio. Entretanto, ocorre que a esperança depositada em um mundo que já está fadado a sucumbir, a ruir, é totalmente ineficiente, inútil. E falando a verdade, é uma insegurança total esse tipo de esperança. A Bíblia nos diz que as nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Nós pensamos numa guerra usando armamentos bélicos, canhões, laser, sei lá. Mas hoje existem guerras cibernéticas. Existem guerras filosóficas. Você quer destruir uma pessoa? Comece a falar mal dela. E as pessoas que não gostam dela vão replicar. E a mentira começa a se tornar verdade. Daqui a pouco esta pessoa está em miséria. A Bíblia diz que haverá fomes, terremotos em muitos lugares. E ela diz que tudo isso é apenas o princípio dos horrores futuros. É o princípio, é o começo do fim. Ela diz que a maldade vai andar solta, vai se multiplicar por toda parte. E que o amor de muitas pessoas se esfriará. Você sabe disso. Você tem minhas notas e está recebendo aí por meio do WhatsApp todas as vezes que eu compartilho com vocês a palavra de Deus. Além do mais, a Bíblia nos alerta que no período do fim aparecerão epidemias em muitas terras e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. Coisas terríveis, provocando sinais nos céus. Eu tenho plena certeza que em sã consciência você nunca depositaria sua confiança em um mundo assim.
Mas eu peço que você creia de coração nas palavras de Jesus, quando ele disse em Lucas, capítulo 21, 33, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Gente, nós estamos em pleno século 21. E os ideais buscados na Revolução Francesa, que dizia liberdade, igualdade e fraternidade, eu pergunto, foram alcançados? Não, não foram alcançados. Convivemos em um cenário caótico, onde as necessidades vitais, básicas, como saúde, moradia e educação, também não foram alcançadas. O homem já conseguiu pisar na Lua, andou lá, levou máquinas para lá, carros sobre roda na Lua. O homem enviou robôs a Marte, mas até hoje não consegue resolver questões sociais básicas na maioria das regiões do nosso mundo. Nós estamos vendo pessoas passando fome, cidades sem estrutura, sem esgoto, bairros mal planejados, pessoas vivendo amontoadas. Que Deus os livre de incêndios. Imagine um caminhão de corpo de bombeiros não consegue atravessar aquelas vielas. A medicina alcançou feitos extraordinários, avançou extraordinariamente, mas pessoas ainda continuam morrendo nos hospitais por falta de recursos, tanto das pessoas como dos próprios hospitais. Vale a pena depositar a sua esperança em um mundo assim? Você ainda espera que esse mundo melhorará? Eu não canso de afirmar, e vou continuar falando até o fim da minha vida. Esperar em Jesus Cristo não é algo fútil, inútil, não é algo vão. Ele é a nossa fiel e verdadeira esperança. Ele há de vir nas nuvens para buscar o seu povo, isto é, aqueles que esperam por ele. Os que têm esperança em Cristo e que esperam pela volta do Senhor devem prestar muita atenção ao seu modo de andar. Paulo apresenta no nosso texto base 3 elementos importantes para a nossa vida cristã, que eu gostaria de destacar. Eles são a graça, a misericórdia e o que mais? A paz de Deus, o Pai. Vamos ler novamente o nosso texto base. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escreva a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. O apóstolo Paulo foi um homem chamado por Deus para declarar que Jesus é a verdadeira esperança. Então, todo aquele que espera pela volta de Jesus, que é a sua real esperança, ele é a sua real esperança, precisa aprender a viver sob a graça, a misericórdia e a paz de Deus. Enquanto eu espero o retorno da minha esperança, Jesus diz para mim e diz para você:
Aprenda a depender inteiramente da graça de Cristo. Aprenda a depender inteiramente, plenamente, completamente da graça de Cristo. O que é a graça? A graça é toda a bondade divina que nos foi dada quando nós nos arrependemos de nossos pecados e recebemos Jesus para habitar dentro de nós. Então, a graça de Deus foi o seu chamado a nos arrependermos, a reconhecermos que estávamos longe dele, e nós o aceitamos como nosso Pai, nos rendemos a ele, nos submetemos a ele, e ele nos deu Jesus, porque Jesus foi dado ao mundo, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu, lhes conferiu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então agora, por meio da graça, nós temos acesso constante a Ele, ao Pai, e podemos viver em comunhão com Ele e desfrutar de todos os seus recursos. A graça divina nos dá a capacidade para vivermos à semelhança de Cristo, o Filho de Deus, nas diferentes situações de nossas vidas. Então, guarde bem o que eu vou dizer. As atitudes que agradam a Deus são aquelas executadas por Jesus Cristo através das nossas vidas, ou de nossas vidas. E não as atitudes que fazemos por conta própria, em nome de Jesus. Você entende? Então, as atitudes que agradam a Deus, que provêm da graça de Deus, que revelam o esplendor e a grandeza de Deus, são aquelas que Jesus faz através de nós, e não as que nós fazemos por conta própria, em nome dele. Depender da graça de Deus, então, é algo sério e muito dolorido. Por quê? Porque implica a morte constante do eu. Há pessoas que pensam que viver pela graça é uma folia, é uma brincadeira, mas não é bem assim. A morte do eu, o sacrifício do eu, do egoísmo, do orgulho, dos interesses próprios, não é algo fácil. Traz muita dor a todos nós. E como nós falhamos em tudo isso. Mas é assim que é o Evangelho. É necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que Jesus se torne mais importante do que eu em todas as situações, em todas as circunstâncias da minha vida. Então, você se lembra da experiência de João Batista? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então, Jesus veio do céu, nós somos da terra. Não é assim que o Evangelho ensina? Se João Batista está dizendo que não é digno de desatar as sandálias dos seus pés, o que ele está dizendo? Que Jesus é mais importante do que ele. E nós precisamos seguir o seu exemplo. Jesus é mais importante do que nós. Então, quando nós estamos dentro de uma situação difícil, tá? Ou de guerra, de inimizade, sei lá, qual for, nós precisamos parar e dizer: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso dos teus recursos, mas uma coisa eu preciso ter dentro do meu coração: eu não quero ser mais importante do que Jesus. Eu quero fazer a tua vontade dentro desse caminho que o Senhor me conduz, dentro desta situação em que estou inserido. Então vamos lá. Em segundo lugar, aprenda a receber a misericórdia divina, como também oferecê-la a quem dela precisa.
Então, eu preciso aprender a receber a misericórdia divina e, ao mesmo tempo, oferecê-la a quem dela precisa. Repare bem, eu estava falando até agora que eu estou numa situação e eu estou orando, Senhor, eu não sei como orar, eu não sei como enxergar as coisas e eu preciso da tua graça. Por quê? Porque eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Jesus. O tempo todo eu estou sendo tentado a fazer o que eu quero, a ser quem eu quero, mas eu não quero, eu preciso ser, eu quero ser, eu desejo ser como Jesus, eu quero agir à semelhança dele. Eu sei que isso parece arrogância, mas é o que a Bíblia ensina, este é o nosso desafio. Eu quero aprender a morrer para mim mesmo nessa situação. O tempo todo é muito mais fácil orarmos assim, sai demônio, sai diabo, sai espírito não sei do que, sai espírito daqui. Mas como é difícil você orar contra si mesmo, para agradar o Pai. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele o exaltará. Não é assim que Pedro disse? Senhor, eu não sei como fazer. Eu preciso da tua graça, eu preciso dos teus recursos. E os recursos de Deus vêm por onde? Pela graça de Deus. E eles são o quê? A misericórdia de Deus às nossas vidas. Então vamos lá. A misericórdia divina não é apenas uma sensação de tristeza, de pena ou de dó. Guarde bem isso. Ela não se resume a sentimentos. É um erro você pensar que misericórdia é um sentimento. Não é. Mas a misericórdia, em vez de sentimentos, ela se transforma em ações. Ela é uma ação que através da qual nós oferecemos a graça de Deus que temos recebido a alguém, tá? Então, a misericórdia de Deus nos foi dada por meio da graça, tá? Quando nós não a merecíamos. Agora, quando nós estamos lidando com pessoas ou circunstâncias, nós vamos dar às pessoas ou aplicar nas circunstâncias tudo aquilo que Deus nos tem oferecido por meio da graça e da sua misericórdia. A misericórdia, ela é um ato de justiça de Deus, tá? E quando nós a praticamos, nós oferecemos ao próximo a mesma ajuda que nós temos recebido de Deus. Então, a misericórdia não é uma coisa que você começa a praticar do sentimento para uma ação. Não é assim. Você não tem que sentir para fazer algo. Então, você tem que fazer o que é correto. Quando você age pelo impulso dos seus sentimentos, dificilmente, guarde bem, dificilmente você vai agir com misericórdia. Jesus ensinou, por exemplo, a perdoar o outro. Por que eu tenho que perdoar o outro? Para ter o perdão de Deus. Não é assim? Então veja só, para que eu tenha o perdão de Deus, eu preciso aprender a perdoar o outro. Mas quando eu me disponho a perdoar alguém, eu começo a sofrer uma guerra interior contra os meus sentimentos, contra as minhas emoções, contra os meus pensamentos. Então eu não quero. Eu quero que aquela pessoa que me prejudica, que pague pelo mal que está me fazendo. É isso que eu quero. Eu quero sentir ódio dela. Mas Deus diz, não, você tem que perdoar. Você tem que aceitar esta pessoa. Tá? Você tem que fazer o bem para ela. Porque foi assim que eu agi com você. E se você não fizer assim com ela, então significa que eu não preciso agir assim também com você. Isso é um ato de misericórdia, perdoar. Quando você se dispõe a perdoar, significa que você vai começar a lutar contra si mesmo, percebeu?
Você começa a morrer para si mesmo. É uma luta, é um sacrifício, é a morte do eu. A mesma coisa acontece quando você começa a amar um inimigo seu. O amor não é um sentimento, é uma ação. Então, o que faz Jesus, ou melhor, o que faz com que nós amemos o nosso inimigo? A palavra de Jesus, da nossa esperança. Então perceba bem, Jesus disse, ame os seus inimigos e faça o bem a eles. Isso é uma coisa muito difícil. É difícil para nós, seres humanos, fazermos essas coisas assim, praticarmos isso, mas esse é o Evangelho, é o nosso desafio. Quando nós praticamos isto, nós estamos praticando o quê? A misericórdia. Quando eu faço o bem para aquele que me faz o mal, eu estou dando a ele o que Deus deu a mim. Quando eu perdoo aquele que me prejudica, eu estou dando a ele o que Deus deu a mim. Então, veja só, queridos, a misericórdia divina, como eu coloquei aí para vocês, a misericórdia divina nos dá o que realmente precisamos e não o que nós queremos. Vamos guardar isso. A misericórdia divina nos dá o que precisamos e não o que nós queremos. E é desse modo que nós devemos proceder para com o nosso próximo, a fim de agradarmos o Pai e vivermos para a sua glória. Nós não vamos dar às pessoas simplesmente o que elas querem. Nós vamos dar a elas o que elas precisam, de fato. É isso. Imagine, Davi está correndo pelo deserto fugindo de Saul. Então Deus, no deserto, vai construir do nada um palácio para ele? Não, Davi precisava de uma caverna. E às vezes de um buraco. Aquele simples buraco salvou sua vida. Aquela caverna salvou sua vida. Davi precisava de muitos irmãos ao seu lado, mas Deus deu a ele uma aldeia de gente que não sequer acreditava em Deus. E lá ele viveu e aquelas pessoas salvaram a sua vida. O que Deus está dando a você agora pode não ser o que você quer. O momento em que você está vivendo pode ser o que você não quer. Mas é o momento que Deus está dando a você. Então, o que você vai fazer? Você vai dar ao momento o que Deus está dando a você. Mas como você vai dar alguma coisa? Como você vai agir de acordo com a vontade de Deus neste momento, se você não sabe, se você não conhece, se você não medita na palavra de Deus, se você não ouve constantemente a palavra de Deus, se você não quer andar debaixo da grandeza e da bondade do Senhor. Então, em terceiro lugar, mantenha-se sempre sob a paz de Deus. Veja, aprenda a viver, a depender totalmente da graça de Deus. É por meio dela que vem os atos de misericórdia de Deus, os recursos de Deus, aquilo que você precisa e não o que você quer. E tudo que Deus nos dá é porque Ele fez um acordo conosco, Ele nos ofereceu a sua amizade e nós a aceitamos. E decidimos e confessamos e prometemos andar sempre debaixo dos seus termos. A paz de Deus, o que é? Também não é um sentimento. Ela é um estado de mente em que você para de brigar com Deus. Você aceita o seu comando, o seu senhorio, a sua soberania. E você aceita a sua condução com prazer. Você aceita os seus termos, aceita o seu evangelho, a sua palavra, as suas orientações, os seus princípios, a sua verdade, com alegria no coração.
as suas orientações todas que estão escritas na palavra de Deus, você quer aprender aquilo porque você quer andar na presença dele, você quer estar com ele. Eu ouço com frequência cristãos dizendo assim: se você sentir paz, então vá em frente e não tenha medo. Sentir paz. Se você sentir paz é porque é Deus. Se você não sente paz, não é Deus. Então eu vejo pessoas fazendo exercícios e até fazendo micagens, sabe? Comprimindo o rosto, o corpo, para ver se sente paz. Se sentir paz, então é Deus. Se não sentir paz, não é Deus. Gente, isso é um absurdo. O sentimento de paz de Deus, ou qualquer sentimento na vida espiritual, nunca vem antes de uma ação correta. Se você não agir corretamente, você não vai ter um sentimento correto. Por isso, eu sempre digo a você, não comece uma ação baseando-se no seu sentimento, mas baseie a sua ação na palavra de Deus. É ela que vai dizer a você se você está certo ou errado. Às vezes, você tem que tomar uma atitude que contraria muita gente. E o seu sentimento diz, cuidado. Outras vezes, você quer agir e a palavra de Deus diz, cuidado. Você percebe? A palavra de Deus, ela diz uma coisa aqui e outra coisa aqui. Para quê? Para situações em que você estará metido e que você vai ter que agir ou desse jeito ou desse jeito. Em um momento você tem que ser impetuoso, no outro momento você tem que ser muito cauteloso. Porque só Deus sabe com quem ele está lidando ali. E se você agir de modo contrário à sua vontade, você pode destruir toda aquela situação. Quando você vive de acordo com a vontade de Deus e você a coloca em prática, como Jesus disse, felizes aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus. O que Deus fará com essas pessoas? Deus os deixará completamente, plenamente, abundantemente satisfeitos. Percebe? Então você tem sede e fome. Isso é, você raciocina, eu quero fazer a vontade de Deus. Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso dos teus recursos. Coloca em mim os teus recursos para que eu possa fazer a tua vontade. E quando você faz a vontade de Deus, você vai ser plenamente satisfeito por ele. Então você vai ter o sentimento correto. Tá? Você não pode começar uma ação pelas suas emoções ou sentimentos, mas pelo que a palavra de Deus diz. Ah, se eu sentir, eu perdoo. Se eu não sentir, não perdoo. Não, a Bíblia diz, perdoa. A Bíblia não diz para você sentir assim, ah, eu não sei, está lá meu inimigo, não sei, eu não quero saber, ah, eu odeio, eu não quero saber. Se ele vier para cima de mim, não, se ele vier para cá, você vai perdoar, vai aceitar e vai conversar com ele. É o que a Bíblia diz. Simples assim. E deixa o resto nas mãos de Deus. Você se lembra quando Deus falou com Josué? Josué, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é com você por onde quer que você andar, hein? Eu vou estar sempre do seu lado. Não foi isso que ele disse? Muito bem. Então Josué poderia dizer assim, bom, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso, porque Deus está comigo. Não foi só isso que Deus disse. Para que ele pudesse ser forte e corajoso e ter a presença de Deus ao seu lado, ter a esperança da presença de Deus ao seu lado, o que Deus lhe pediu? Que primeiro, Josué, cumpra as minhas ordens. Seja a pessoa que eu escolhi. Segundo, observe as minhas palavras, observe a minha lei, observe a Bíblia, Josué. Observe as palavras que Moisés escreveu. Em terceiro, Josué, não se desvie destas palavras. Se mantenha nelas. Faça delas uma coberta para a sua vida, para abrigar você da frieza deste mundo.
A mesma coisa Deus está dizendo para mim e para você. Cristão, seja em que tempo for, cumpra a tua missão. Eu não errei quando coloquei você no tempo em que você está vivendo. Guarde a minha palavra no teu coração. Medita nela dia e noite. Não se esqueça do que está escrito nela. Não se desvie dos caminhos que ela lhe apresenta. A sua atitude de respeito a Deus é que garantirá a você a certeza da esperança em Cristo Jesus. Assim como Josué, se ele fosse o homem que Deus escolheu, guardasse a sua palavra e não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita, ele poderia viver com a esperança viva da presença gloriosa e viva de Deus sempre nos seus caminhos. Esta é uma promessa de Deus, mas as promessas de Deus sempre são acompanhadas por condicionais. Muito bem, queridos, nós temos a viva esperança em Cristo dentro de nós. Nós sabemos como temos que proceder. Eu falei muito e nem sei se você pode guardar tudo o que eu falei. Mas tudo o que eu disse vai estar no nosso site, em vídeo, em áudio e também escrito e até resumido. Se você sabe o que fazer, imagine então aqueles que não sabem, cuja esperança está neste mundo. Eles precisam conhecer a verdade que você conhece. Eles precisam entender que este mundo está caminhando para a sua própria ruína, está fadado a sucumbir ao caos. A nossa esperança, ela é Jesus. E na esperança que temos em Cristo, eu desejo que Deus te abençoe e que o Senhor nos proteja de todo o mal. Que Deus possa nos fortalecer. E eu espero que este ensinamento desta noite tenha sido uma bênção para você. Porque tudo isso que eu estou fazendo é para que nós aprendamos juntos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua presença em minha vida e nas pessoas que estão ouvindo essa meditação. Que o Senhor possa estar em cada vida, em seus lares, e que amanhã, ao se levantarem, eles possam orar, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, a fim de andarem nos teus caminhos. Sê com todos, fortaleça todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.